Irmãos, vamos lembrar aqui o que cada um é, segundo aquilo que Deus vê. A palavra de Deus diz que nós somos comprados para Deus através da obra de Jesus. E nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então é isso que você é. Rei e sacerdote. São coisas distintas. Ser salvo e reinar. Romanos 5, verso 17, a Bíblia vai dizer assim, daqueles que recebem da abundância da graça. Primeira coisa, salvação. Não pelo que eu faço. Quando eu entendi o que Jesus fez por mim e eu recebi isso pela fé. Eu sou salvo. Mas o versículo não para ali. Aqueles que recebem da abundância da graça. Por que abundância? Porque não importa o tamanho do buraco que você entrou. O sangue de Jesus já te tirou de lá. Ah, mas eu não era tão ruim assim. Glória a Deus por isso, mas a sua carne tem potencial para te levar a ser o pior ser humano do mundo. Foi isso que Jesus comprou também. Então, pode ser que a gente não chegou a se manifestar nessa carne tão mal cheirosa na experiência, mas o potencial já estava nela. Então, a obra de Jesus te comprou desse lugar. Então, os que recebem da abundância da graça e o dom da justiça. A justiça de Deus que começa a se manifestar na nossa vida. Aquilo que eu sou no Espírito, que começa a se desenvolver na nossa vida, cada vez mais é um presente. É graça também. Então, quando eu recebo dessa graça abundante, e agora eu começo a me edificar, recebendo o dom da justiça, eu começo a me tornar, na prática, na experiência, aquilo que Jesus é, eu vou reinar em vida. Por meio de Jesus, por meio da palavra. Você é alguém, amado, que foi predestinado para reinar. Não aceite dentro de você nenhuma identidade, mas menos que isso. Você e eu não somos o que nós vemos. Você não é o que você está vendo. Você não é o que você está sentindo. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Eu recebi da graça, eu fui salvo, estou aprendendo a me edificar nessa vida no Espírito, e estou começando a manifestar essa justiça que me foi dada também pela graça, e agora o que eu estou vendo está se alinhando com a verdade. Ainda assim, amados, não se apegue ao que você está vendo, continue apegado ao Espírito. Agora o que eu estou sentindo está se alinhando com aquilo que Deus diz. Glória a Deus, isso é esperado. Mas ainda assim, o sentimento não é onde a gente se apoia, é na palavra. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos são coisas instáveis, não são confiáveis. A palavra de Deus é uma rocha. Então existe uma linha que a gente vai cruzar à medida que o Espírito Santo vai nos dando palavras de fé em fé, que ela é sem volta. Sem volta. É melhor você morrer crendo pela fé do que você existir duvidando da palavra.
na incredulidade. De novo, seja alguém agarrado ao Espírito Santo, que se desligou daquilo que você vê e você sente, a ponto de ter um posicionamento de não aceitar, não entrar na experiência daquela palavra que custou a vida do seu Senhor naquela cruz. Eu vou morrer crendo, mas eu não vou existir na dúvida. Quando essa chave vira, quando essa linha é cruzada, amados, você vai entrar na experiência plena daquilo que Deus diz. E aí vem o salmista e diz assim, no Salmo 118, não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Isso é alguém que reina. Porque a hora que você começa a dar um passo de fé naquilo que o Espírito Santo está te levando a viver, a estratégia de Satanás ela é só uma, amados, criar algum engano no sentimento ou numa situação visível para que você retroceda. Parece que não vai dar certo, parece que a palavra de Deus falhou, parece que você vai morrer. Não vai. Se Ele te dá uma palavra, se você está entrando ali por convencimento dEle, pode pôr o seu pé. Aguenta o tranco nos processos. Mas você vai viver, para quê? Para testemunhar dessa bondade, dessa graça, desse amor. Porque a gente também é sacerdote, além de rei. Ministrar essa geração morta e perdida, que existe um reino aguardando eles também. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Verso 14. Essa é a nossa identidade como igreja, como ministério. Nós somos salvos pela graça. Graças a Jesus, nós não fizemos nada para merecer. A religiosidade, irmãos, consegue colocar as pessoas nesse lugar. Uma palavra misturada, uma palavra mal intencionada, mas que anuncia o evangelho da salvação, que mantém as pessoas castradas espiritualmente, o Espírito Santo usa. Não importa a placa, não importa o lugar, não importa a intenção, nem o estado daquele que está anunciando a salvação do evangelho. Se o Espírito Santo abrir o coração de quem está ouvindo, aquela pessoa é salva. Só que isso é só o começo da história. Agora eu sou salvo, mas nós somos chamados para ser salvos que reinam em vida. Aqui nós precisamos dessa palavra viva, do Espírito, porque nós somos chamados para reinar. O ponto é que a nossa carne não vai participar disso. A Bíblia diz assim que carne e sangue, aquilo que é natural, não herdam o reinar de Deus. Então vai precisar ser mortificado. De fé em fé. De fé em fé, essas linhas onde você agarra a simplicidade da palavra e se joga na confiança em Deus para experimentar que aquilo está feito. E a hora que você toca, você tem unção, fruto para alimentar as pessoas, só é possível nesse caminhar. Então ser salvo, aleluia, estamos batizando, estamos pregando evangelho, estamos evangelizando, glória a Deus, mas nós vamos além, nosso chamado é para ir além, salvos que reinam, reis e sacerdotes em nome de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 17, verso 14, diz assim, Jesus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso aqui é interessante demais, amados. Lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus dá como modelo? A oração do Pai Nosso, que Jesus instrui os discípulos quando eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não deu ali uma reza para você repetir. Tem uma estrutura de revelação, de entendimento ali, com princípios, que só o Espírito Santo pode abrir no nosso coração. Um deles é isso: livrai-nos do mal. É a última etapa, né? Livrai-nos do mal, amém. Uma religiosidade faz com que a pessoa não ande por fé, não ande no Espírito e peça para Deus livrar do mal, como se o mal fosse algo externo. Eu estou indo fazer o que eu estou fazendo, ou viver o que eu estou vivendo, não por fé, não na palavra, não por direção do Espírito. Eu estou pedindo para Deus me livrar de um acidente, de uma fatalidade, de uma pessoa má e por aí vai. Não, amados, o mal ali é essa carne que está te levando a andar onde você não deveria andar. Senhor, me livra do mal, me livra de funcionar em qualquer coisa que não seja a tua palavra, por ação do Espírito Santo. Vocês já viram, amados, com todo o amor do mundo aqui, pessoas que estão deliberadamente na vida do crime? Uma tatuagem, livrai-nos do mal, no braço ou nas costas. Porque ele acredita que livrar ele do mal naquilo que ele vive, existe algo que vai protegê-lo como escudo. Não, o mal é essa carne que deveria ter sido mortificada para que ele vivesse a vida que Jesus pagou por ele. Então Jesus diz assim, Pai, eu não estou pedindo para o Senhor tirar isso do mundo, por quê? Porque eu vou fazer dele reis aqui e sacerdotes, para continuar aquilo que eu vivi e aquilo que eu vou estabelecer. Eles vão ser minhas cópias exatas, na prática, no poder do Espírito Santo. Então eu não estou pedindo para o Senhor tirar isso daqui, estou pedindo para o Senhor livrar eles do mal, para o Senhor livrar eles de viver uma vida na carne, na velha natureza. Verso 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amado, você não é do mundo. Vou falar de novo, você não é mais do mundo. Você está no mundo com um propósito e tem dentro de você um Espírito que revela a você tudo que você já é em Cristo, para que isso seja anunciado, frutificado como testemunho desse lugar. Mas você não é mais daqui. Você é um alienígena espiritual. Verso 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o Senhor me enviaste ao mundo, também eu agora os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico a mim mesmo, realizando uma obra perfeita, para que também eles sejam santificados na verdade, no poder do Espírito Santo. Verso 20, Pai, eu não peço somente por estes. Aqui ele está falando dos discípulos que estavam com ele ali no entorno, que tinham andado com ele 3 anos e meio, visto, participado, sendo usado. Pai, eu não estou pedindo só por esses. Eu e você não tínhamos nem nascido ainda, mas Jesus já tinha feito uma oração por você. Pai, verso 20, eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Santifica-os na verdade. Santificar, irmão, é separar. Você não é alguém comum, você é alguém santo, separado, e o Espírito Santo está pronto para te levar a experimentar isso na prática, no que quer que você esteja vivendo, não importa a área da sua vida, você é santo.
Santifica-os na verdade, Pai. Naquilo que o mundo diz, naquilo que eles acham, não, na tua palavra. Só que a hora que eu entreguei a tua palavra para eles, o mundo odiou eles. Porque eles não são mais do mundo. Ódio, irmãos, é um termo que a gente precisa discernir com muito cuidado, porque senão a gente vai achar que é puramente um sentimento de raiva, de querer matar, de querer mal. Ódio é sutil. Ódio é você dar para alguém uma palavra, uma saída, uma ideia, um conselho, qualquer que seja, que não seja vinculado com aquilo que Deus diz. O irmão está passando por uma situação, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, ou sei lá quem que seja na sua vida, que o Espírito Santo trouxe para você amá-lo com a palavra. E você entrega algo natural. Por isso que o mundo nos odeia. Por isso que quando o Espírito Santo começa a santificar a gente na verdade, as coisas começam a se levantar, e parece que vai dar ruim aqui. Parece que você vai quebrar, parece que você vai morrer. O mundo começa a te odiar porque você não está mais se rendendo às muletas que ele funciona. Na saúde, no trabalho, na família, e por aí vai. Então, o mundo nos odeia, não é um sentimento, não é essa perseguição religiosa de falar mal de crente, não é isso, amados. O mundo nos odeia porque a hora que você tenta firmar o seu pé numa palavra que o Espírito Santo está te dando, ele vai vir com N conselhos, distrações, enganos, para você se desviar. Não, para com essa vida de orar em línguas, se edificar, mortificar a carne, para quê? Vai no psicólogo tal lá, ele resolve o seu problema, ele te prescreve um medicamento, você vai dormir que nem um gatinho. Isso é o mundo nos odiando, o mundo nos distanciando da verdade da palavra. Para que aprender a receber provisão de Deus? Por fé? Não é bem assim. Corre atrás, se esforça, sua camisa, sacrifica a família, saúde por um tempo, porque é necessário. É o mundo te odiando. Porque a verdade diz que ele já deu tudo que a gente precisa para a vida e para o propósito. A hora que a gente vai cruzar essas linhas, irmãos, é inevitável essas emoções se atribularem. Então aqui nós somos chamados para nos amar uns aos outros. Irmão, eu sei que não é fácil, mas é simples. E se você não consegue se desapoiar ainda dessas muletas, seja em qual área for, não faça nada. É o Espírito Santo que vai gerar em você uma convicção tal que você vai chutar isso de uma vez por todas no momento certo. Mas saiba, a resposta não está aí. A solução definitiva não está aí. Não está no médico, não está no banco, não está no curso, não está no retiro, não. A resposta definitiva de paz, de gozo está no Espírito. É por isso que o mundo nos odeia. E é por isso que nós amamos o mundo. E quando a gente ama o mundo, se o Espírito Santo não for lá e não abrir o coração da pessoa, a gente vai ser estranho para elas. Você viu? Está todo mundo nessa direção, porque agora, com esse novo governo, com essa nova situação, nossas coisas vão ficar difíceis. E aí você está em paz.
Por que você está em paz? Porque você é alguém que quer provar para ele que você sabe o versículo? Não, porque você foi colocado pelo Espírito num lugar que você sabe porque sabe que seu Pai cuida de você, independente do que esse mundo viva. E aí você anuncia isso para ele. É estranho. Como assim você não vai fazer assim? Está todo mundo fazendo? Não, eu não. Como assim você não vai lá naquele lugar, nessa circunstância? É o que todo mundo faz. Ah, estou passando por isso, por isso, por isso. Eu fui no Google, pesquisei lá o que pode ser. Ah, irmão, você achou um buraco para você entrar. Você nunca vai acertar a veia daquilo que Jesus pagou para você em qualquer outra fonte que não seja o Espírito. Nunca. Então o mundo nunca vai acertar. O Espírito sempre vai te guiar em toda a verdade. E Jesus já te colocou nesse lugar. E já te deu o Espírito dele. Abra comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Irmãos, se atentem aqui como sempre para uma coisa. Esse trecho que a gente leu em João, Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Mas ele já estava anunciando a condição dos discípulos e daqueles que iam crer nele, que nem haviam nascido ainda, na identidade. Eles não são mais do mundo. Isso é fé. Atentem-se sempre para o tempo da verdade na sua identidade. Lembre-se, o que eu vejo e o que eu sinto não entra na equação. Aquilo que Deus diz, sim. Não estou vendo, não estou sentindo, mas eu creio. É só isso que o Espírito Santo precisa. E de novo, com o tempo você vai ver. Com o tempo você vai sentir. E vigia aqui também, porque a hora que você vê e sentir, não é aqui que está o seu porto seguro, a sua rocha, na palavra. Porque o ver e sentir pode mudar, pode haver uma circunstância, pode haver uma prova, pode acontecer uma coisa. O mundo é instável, amados. Mas a palavra jamais passará. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. O Senhor Jesus diz a mesma coisa. Vós sois, não é serão, vocês são agora o sal da terra. Vocês são o fertilizante da alma. Terra fala dessa alma que precisa ser adubada como sal para receber a palavra e frutificar aquilo que Deus diz. Vocês são isso em vocês e através de vocês na vida dos outros. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal for insípido, a palavra no grego aí é ser tolo, agir tolamente ou andar naturalmente, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora do reino. Jesus não está falando de salvação aqui. Quando você ouve nos evangelhos que ficaram de fora, que serão lançados fora, que haverá choro, ranger de dentes, amados, isso é reino. Eu vou voltar para casa, eu sou filho de Deus, e se isso aconteceu de verdade, é irreversível, independente se eu me desenvolver ou não. Mas entrar no reino, participar de tudo que está por vir, depende da gente se desenvolver pelo Espírito. Então, se o sal
que é a palavra que vocês são agora em mim, resolver andar em qualquer outro viver que não é o Espírito, para que vai servir? Porque o sal que salga, amados, é aquele sal que foi salgado ele mesmo antes. Ele experimentou que Deus é Deus que cura de verdade, que Deus é Deus que provê de verdade, que Deus é Deus que restaura de verdade. E se a gente for alinhar isso aqui no tempo correto, Deus curou na cruz de verdade. Deus proveu já todas as coisas na cruz de verdade. Deus já restaurou tudo que você está vendo lá na cruz, está tudo no passado. Isso é o sal. À medida que você entra na experiência disso, se edificando na fé, e experimentando isso, se enchendo dessa graça, você inevitavelmente começa a salgar. A dificuldade nossa hoje, amados, como cristãos que estão andando e cada vez mais querendo andar com o Espírito Santo nesse lugar, é conviver com esses irmãos preciosos que estão sendo castrados pela religião, que sabem os versículos, que sabem toda a teologia, mas não andam na experiência. Esse sal não salga. Para que serve? Para nada. Se você diz que você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é, isso é verdade. E se você permitir que o Espírito Santo te leve na experiência, isso vai salgar, porque a sua vida vai se encher da glória de Deus. Depende do que o mundo está vivendo. Isso chama as pessoas para essa vida. Agora, se você não salgar a si mesmo antes, você vai estar alguém que vai ser alguém que vai estar dizendo, e aqui que a religião está, não nós. Nesse ministério, nessa vida no Espírito, ninguém vai andar nesse lugar. De falar algo que a palavra diz, mas viver aquilo que ela não diz. E lembre-se, o viver não é você que vai, é o Espírito que te leva. Se você perder esse poder de se salgar, porque você não se salgou, você não serve para nada desse Jesus, a não ser para ser pisoteado pelos homens. Porque você diz que é curado, você diz que é provido, você diz que é abençoado, você diz que tudo que Deus diz, mas você não foi pelo Espírito na experiência dessas coisas. E a hora que a circunstância se levanta, cadê a substância, a verdade, pulsando dentro de você? E aí a circunstância te engole. Aí você é pisoteado. Então você é sal. E você tem o Espírito Santo aí dentro. Só aprenda a pegar nas mãos dele e deixar ele te levar. E não importa o quão longe as nossas experiências estão nesse momento. Irmãos, a partir do momento que você decidiu, eu vou viver nesse lugar, esquece do resto. Esquece as prioridades, não foque em nada que você está vendo. Às vezes nós achamos que a urgência da nossa vida é essa circunstância que está urgente, e o Espírito Santo sabe que não é ali que está a raiz. Tem outro ponto na sua alma e na minha alma que ele precisa arrancar antes para destravar isso. Confie no Espírito Santo, não é à toa que ele te foi dado. Desliga, eu não sei, eu desisto de resolver, eu vou passar tempo com ele, com a palavra, vou orar em línguas, vou me edificar, vou jejuar, porque a carne vai se levantar. Então eu só vou entregar para o Espírito Santo as coisas que ele precisa para me levar lá. Ele vai me salgar a tal ponto, eu vou frutificar a tal ponto que eu vou começar a funcionar no Espírito. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Agora olha que interessante que Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por isso que eu disse, esqueça, irmão, não importa o que você está atravessando, a resposta não está na solução dessa circunstância.
A resposta está em você ser edificado por dentro pelo Espírito Santo. O que Jesus disse aí? Você é a luz do mundo agora. A hora que você passar tempo com Ele, investir a sua vida nesse lugar, é o nosso único, se existe um fazer que nós somos chamados para praticar, é esse. Se existe um fazer que vai exigir de nós decisão, disciplina, é esse. O fazer, ou dar o passo, ou não dar, ou entrar, ou sair, o mover que vai acontecer aqui no natural é consequência daquele lugar. Ninguém esconde uma realidade, uma saúde, um casamento, finanças, sacerdócio. Ninguém tem poder de abafar isso quando foi edificado sobre aquilo que eu fiz. A hora que ficar pronto dentro de você, essa realidade, essa cidade, por ação do meu Espírito em você, você pode se trancar na sua casa, Deus vai mandar a pessoa lá para bater, me ensina. Os convites vão chegar, e quando eu digo convite, irmãos, não é para pregar, não é isso. Essa luz vai brilhar a tal ponto que os cegos vão encontrá-la. Ninguém esconde isso, garantiu o Senhor. Se edifica, se edifica. Ah, está difícil, amém. Cuida daquilo que você ainda não consegue soltar, e nem é para conseguir. Se você não consegue cruzar essa linha ainda que eu falei no início aqui, amém. Essa ousadia, essa intrepidez, amados, não é esforço, não é mérito, é o Espírito Santo que gera em nós também. É tudo por Ele, é Ele, é Ele, é Ele. O principal motivo de Jesus ter morrido e removido de você o pecado é para que Ele pudesse hoje habitar dentro de você. Então comece a perceber, fala-se muito sobre o Espírito Santo. E infelizmente em algumas igrejas muito pouco. Mas na hora que você pergunta, como que você se relaciona com Ele? Como que é essa vida de intimidade com Ele? Você vai se chocar com a falta de entendimento que as pessoas têm na prática disso. E é ali que está o pote de ouro. Ninguém esconde, ninguém te esconde. O seu único chamado é se edificar e se tornar alguém que o mundo não vai entender, vai te odiar. E esse odiar não é ruim. Isso é um bom sinal, mas também não é algo que a gente deva ter como um orgulho. Olha, eu estou sendo odiado. Não, irmão, sai desse lugar. Isso é só uma consequência que te dá diretrizes que eu estou na direção certa. Se o mundo está me aplaudindo em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, em tudo que eu estou construindo, isso é um sinal de alerta que eu ainda não estou agarrado no lugar certo. Eu não me animo quando o mundo está me odiando, me resistindo, e eu também não me condeno quando o mundo está me aplaudindo. Eu simplesmente permaneço naquele lugar, de mãos dadas com o Espírito Santo, todos os dias. À medida que você tiver fome, porque Ele é fiel a Jesus Cristo. Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai receber daquilo que eu vou estabelecer e vai tornar conhecido dentro de você. Não tem outro caminho. Para quê? Na prática. Marcos, capítulo 10, verso 13. E traziam-lhe crianças
para que ele as tocasse. Mas os discípulos, que ainda eram mortos, repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles, existe uma tradução que vai dizer, porque deles, não está errado, mas o entendimento aqui é, porque desse tipo de gente que é o reinar de Deus. Porque dos tais que se parece com uma criança, que é o reinar de Deus. Em verdade, eu vos digo, qualquer que não receber o reinar de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. De novo, não está falando de salvação. Quando Jesus te achou, quando o Espírito Santo abriu seu coração e meu coração, e nós nascemos de novo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós nos tornamos filhos, bebezinhos espirituais, que agora precisam ser nutridos com o leite espiritual até chegarem à estatura de Jesus Cristo, por ação do Espírito Santo. Mas isso daqui te faz salvo. Até quando? Até o Jesus voltar e te levar de volta. Agora, você e eu somos salvos dependendo do quanto a gente se edificou, ao invés de se edificar no monte pelo Espírito, fala da graça, fala do Calvário, a gente foi edificado no mundo e a gente é cheio de responsabilidade que está sobre nós. Eu que tenho que garantir, sustentar, fazer. Está sobre mim o encargo de sustentar essa vida minha, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus parentes e por aí vai. Você conhece pessoas que prosperam no mundo e a família inteira vem na asa? Já viram isso? Essa pessoa, irmãos, ela vive um inferno. Ela pode nunca se abrir, ou pode ainda nunca ter percebido, mas o peso. Ou você é um empresário, que você tem funcionários que estão sob a sua responsabilidade. Quando está tudo de vento em popa, que você faz o pagamento dando risada, glória a Deus. E a hora que aquilo começa a anunciar que vai quebrar, você dorme? Ou vocês nunca viram empresários que tiram a vida por não suportar a humilhação e a vergonha de ver aquilo que eles construíram sobre uma identidade, sobre um caráter natural, ruindo? No sul, amados, nesse momento, não sei se vocês estão sabendo disso, tem agricultores se matando por causa dessas políticas loucas do governo aí que está acabando com o agro lá. Pessoas que tiveram uma vida inteira vivendo nesse lugar, sustentando funcionários, casas, famílias, agora estão vendo tudo isso desmoronar. E a vergonha, e não é dele, eles vão lá e ceifam a própria vida por não suportar essa humilhação. Na verdade, o mundo gera adultos. Adultos fala de eu sou o responsável, eu tenho que crescer, eu que sou. O reino gera crianças. Não, é o meu Pai que é por mim. O mundo nos leva a ser cada vez mais responsáveis. Entendam no Espírito isso, pelo amor de Deus, amados. Responsáveis por tudo aquilo que a gente está edificando. Eu que avalizo.
É o meu nome que está na reta. É a minha reputação que está ali. No reino, é Jesus Cristo que vai ser o seu avalista. O reinar de Deus que o Espírito Santo quer nos levar a entrar cada vez mais, vai tirar de nós a responsabilidade em sustentar essa vida no mundo que cansa, que pesa, e vai deixar a gente cada vez mais irresponsável para eles que são naturais, porque nós vamos aprender a ser dependentes de Jesus. Por isso que o mundo nos odeia. Só que a hora que você entrar aqui e aprender a ser uma criança, amados, quando Jesus disse, se você não se tornar uma criança, você não vai entrar, ele não estava falando de não pecar. Olha outro engano, eu ouvi isso a minha vida inteira na religião que os meus pais me colocaram. Que você tem que voltar a ser puro, que você tem que voltar a ser inocente, que você tem que voltar a ser alguém, criança. Se os irmãos encontrar alguém que conseguiu fazer isso um dia, me apresente, que eu vou colocar a mão, eu vou colocar a cabeça, põe a mão na minha cabeça e me transfere essa unção, porque não conheço. Uma vez que você foi conscientizado do pecado, dessa natureza, dessa carne, você andou pouco ou muito nos erros, isso é um problema que você vai ter que lidar até o fim. Eu não consigo voltar a ser puro, nem a criança, nem o bebê recém-nascido é puro. Ele só não pecou ainda, mas vai pecar. É natureza. Então Jesus não estava dizendo sobre você se tornar aquele anjinho, cabelinho cacheado, casinha, com a flechinha que tem nos quadros. Sabe? Ele estava dizendo assim, ó, se você não se tornar alguém que ouve por dentro a palavra do seu Pai, e como uma criança confia naquilo cegamente, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. A criança, isso é um lugar espiritual, amados, não é uma criança física. Uma criança espiritual, ela ouve o Pai, e ela não olha para o que vê e para o que sente, ela confia no que ela ouviu. A criança natural ela faz isso. Conta algo para uma criancinha, 3, 4, 5 anos, promete algo para ela e assiste o comportamento dela. Se ela não vai contar para todo mundo na escola, se você não vai olhar para ela e vai ver aquilo que você prometeu já vivendo nela, na boca, no comportamento e em todas as coisas, antes de você manifestar. Isso é uma criança. A criança que entra no reinar de Deus é uma criança que passou o tempo com o Espírito Santo. Somos nós, quando passamos tempo com o Espírito Santo nessas práticas espirituais, ele vai desconstruindo na nossa alma esse senso de adulto, naturalmente dizendo, que deixa de ser alguém independente para ser alguém completamente dependente, prostrados aos pés de Jesus. E a hora que a palavra vem, você publica, você se alegra, você dá uma festa antes do fruto. Isso se chama fé. Então, quando Jesus viu, hoje quando o Espírito Santo vê alguém se achegando para a palavra, como uma criancinha, essa simplicidade. Irmãos, você promete algo para uma criança, e ela está fazendo algo que não era para ela fazer, ela está pintando e bordando 7. Você promete algo para ela, você vai dar ou fazer. Você já viu alguma criança olhar e falar assim, eu até queria, mas eu estava ali fazendo aquilo que eu não podia, então muito obrigado. Não, a criança ela tem cara de pau. Se o meu pai prometeu, não interessa o que eu estava fazendo. Eu quero, me dá. Meu pai não vai me dar porque
Eu desobedeci ontem, ou acabei de desobedecer. Criança não pensa assim. Cuidado aqui, eu não estou anulando uma vida de santificação. O que eu estou dizendo é, quando o assunto é promessa de Deus, os seus méritos e os meus méritos não participam da equação, só a sua fé. E a hora que isso se manifesta, a hora que esse sal vai nos salgando cada vez mais de fé em fé, de palavra em palavra, essa santificação floresce. Nós somos santificados pela graça também, pela bondade. Foi isso que Jesus disse. Então, quando o Espírito Santo olha a gente como uma criancinha indo para esse lugar, o mundo vai tentar impedir. Não seja tão radical assim. Você está levando um irmão ainda em processo de maturidade, e todos nós estamos, uns aos outros, nós sempre temos o que ouvir e aprender do Espírito na vida uns dos outros. Ou você está levando alguém que nem nasceu de novo ainda, mas para esse lugar, para que a palavra toque nele. E aí vai vir algum enviado do inferno dizer, não é bem assim. Precisa de algo a mais. Jesus se indignou. O Espírito Santo se indigna hoje quando qualquer coisa externa tenta nos atrasar em tocar nessa simplicidade da palavra. E graças a Deus, porque Ele continua em nós, continua disponível, continua nos ajudando, nos consolando. Quando nós caímos, Ele vem, nos levanta, nos põe de pé de novo. Para que cada vez mais nós sejamos essas criancinhas. É uma loucura, amados, para o mundo natural, você ser alguém completamente irresponsável em sustentar a sua vida. Mas esse é o chamado do reino. E quando eu digo irresponsável, não é ouvir isso na carne e se tornar alguém inconsequente. Não é isso, irmãos. O que eu estou dizendo é, a minha vida e o meu chamado não dependem mais da minha capacidade. Não depende mais do meu esforço em correr atrás. Não depende mais de nada que o mundo tenta me vender como solução, como jornada. Depende de eu ouvir o Espírito Santo e me edificar nesse monte. E aí, se eu precisar me capacitar, fazer algo ou fluir em algo, isso vai ser consequência. E se mudar? Eu estou no monte, uma criancinha, meu pai cuida de mim. Percebe como os pais naturais criam os filhos na contramão disso? Você tem que ser independente cada vez mais, moleque. Você tem que empreender desde 5 anos. Não, um pai espiritual e um pai natural que está confiando aos filhos a Jesus, porque os filhos são dele, está levando eles cada vez mais a ser dependente dele mesmo por um tempo. Até que no momento devido, essa criança que perceba que o pai é limitado, seja direcionado para o pai que é ilimitado na pessoa do Espírito Santo. E ele já tem uma referência. Se o meu pai fala, eu posso confiar. Não tem dificuldade. Esse meu pai terreno, ele cuidou de mim por um tempo, foi bom, mas ele é limitado. Agora eu encontro nessa verdade, nessa simplicidade, um pai que é eterno, mas que funciona nesse princípio de sabedoria. Eu vou confiar, vou ver o que vai dar. E aqui, esse vai reinar em vida, cada vez mais, pelo Espírito. Amém, queridos? Essa vida de Deus, ela está disponível para todo filho. Ela frutifica, ela floresce na intimidade,
diária, não aqui, amados. Muito bom se reunir como irmãos. Aqui a gente vem para se congregar, para criar as ligaduras, para edificar o corpo, o nosso ministério, que faz parte de algo tão superior, tão maior. E Deus vai cada vez mais potencializar isso. Mas a questão é o dia a dia. Aqui é só um lugar que nós vamos cada vez mais estar, porque lá nós vamos ter experiências para ver desbocar aqui, testemunhar aqui, para edificar um ao outro. Então você ora em línguas, aí eu oro no culto, lá de vez em quando eu dou uma rajada. Amém, não estou falando isso. Você ora em línguas com disciplina diariamente? Você lê a palavra, você medita na palavra? Sim, todas as vezes o pastor lá abre lá, eu leio, até marco. Amém, isso é bom, vai te dar um norte. Se o Espírito Santo te tocar algo de maneira mais profunda aqui, amados, gaste tempo com isso. Hoje, de preferência, amanhã, não importa. Não deixe isso abafar, porque o mundo vai tentar abafar. Os homens vão tentar impedir você de tocar. Mas não é isso que eu estou falando no dia a dia. A vida cristã, amados, assim como qualquer outra coisa naturalmente dizendo, é uma vida de prática. Não adianta eu dar toda a teoria aqui, todos os conceitos, como se fosse um personal trainer do Espírito, você entender, funciona, Você até faz um pouquinho aqui, você sente o resultado, mas amanhã, nada. Então persevere nisso. Seja alguém agarrado com o Espírito Santo. Todos os dias. Mas eu ainda não consigo. Irmãos, tira isso da sua consciência, da sua mentalidade. Declare a verdade. Comece a reprogramar a sua mentalidade. Disciplina. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar favor. Ele vai te atrair. Porque é somente aqui que você vai ser um filho. E um filho que reina de verdade no poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, amados.